Para respondermos a essa questão, eu gostaria de fazer um raciocínio, que é o seguinte: os atos humanos que transgridem as normas de convivência sempre têm uma resposta do meio onde eles se dão. Por exemplo, quando uma criança quebra as regras do convívio familiar, isso não passa indiferente aos pais. Eles vão responder a essa quebra das normas da família pela criança com um chamado de atenção, uma advertência, um pito ou até mesmo uma palmada. E não existem regras explícitas na lei dizendo como os pais devem se conduzir na educação de seus filhos. Então, nós vemos nessa situação uma situação de uma relação muito pessoal e, portanto, uma relação com um elevado nível de discricionariedade. Mais tarde, a criança vai crescendo e está na escola. E quando a criança ou o adolescente quebram as normas do convívio escolar, essas normas já não estão apenas na palavra do pai ou da mãe, elas já estão escritas no regimento escolar. E quando o aluno quebra as normas do convívio escolar que estão estabelecidas no regimento da escola, o que nós presenciamos? A instituição escolar reage a essa violação da norma e o adolescente ou a criança recebem uma punição com base no regimento daquela escola. Muitas vezes, essa punição não é regimental. Ela é feita de maneira informal, a critério do professor, do diretor, mas, nos casos mais graves, ela costuma ser uma punição regimental pela quebra da norma disciplinar. Então, nós vemos que aí nós não temos ainda uma lei detalhando como deve ser a execução das punições na escola. Mas nós temos um regimento que coloca algumas regras e algumas punições para aqueles alunos que quebram essas regras. Vemos, portanto, que a relação dos educadores escolares com as crianças e adolescentes não é uma relação tão pessoal como aquela da família. E devido a essa impessoalidade maior do que aquela existente na família, que é uma relação estritamente pessoal, por não ser uma relação tão pessoal como a da família, já se requer um instrumento objetivo, já se requer a existência de um regimento escolar que diminui a discricionariedade dos professores e do diretor da escola na punição aos alunos que transgridem as normas escolares. Agora vemos uma terceira situação: o adolescente que quebra as normas do convívio social. Quando o adolescente quebra as normas do convívio social, ele vai se relacionar com uma cadeia de instituições, com o policial militar na rua, o policiamento ostensivo, armado e uniformizado. Ele vai se relacionar com a polícia civil na instituição policial especializada. Ele vai se relacionar com o Ministério Público, com a Defensoria e com o magistrado da infância e da juventude. E ele vai se relacionar também com os profissionais do órgão
responsável pela execução da medida que lhe foi imposta. Então, nós vemos que esses procedimentos, eles são procedimentos inteiramente impessoais. E, portanto, eles não ficam numa informalidade, como é na educação familiar, nem na formalidade mitigada de um regimento escolar, mas aqui o jovem está sob a custódia do Estado. E esse procedimento tem que ser estritamente regulamentado por lei, porque as relações do jovem que, em conflito com a lei, com o sistema de administração da justiça juvenil, é uma relação muito impessoal e, portanto, ela deve ter o máximo de garantias contra a discricionalidade daqueles agentes encarregados de cumprir e fazer cumprir a lei. Bem, diante disso, refletindo um pouco sobre a ação socioeducativa, nós vemos o seguinte, que a ação socioeducativa é o procedimento desenvolvido pelo órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas impostas pela Justiça da Infância e da Juventude. Eu vejo, então, que a medida socioeducativa, ela tem uma dupla natureza. O primeiro aspecto dessa natureza dupla é o seguinte: a medida socioeducativa é uma resposta da sociedade com base na lei a uma quebra da lei penal por parte de uma pessoa de 12 a 18 anos de idade, ou seja, por parte de um adolescente. Então, enquanto resposta formal da sociedade ao delito juvenil, a medida socioeducativa, ela tem um componente de segurança cidadã. Ela visa proteger a sociedade da conduta delituosa de um adolescente. E ela requer, então, na sua aplicação, medidas claras de contenção e de segurança. Por outro lado, a medida socioeducativa não se resume a essa resposta da sociedade, com base na lei, ao delito juvenil, levando em conta a necessidade de segurança cidadã. A medida socioeducativa tem uma outra dimensão. E essa outra dimensão da medida socioeducativa é justamente a sua natureza socioeducativa. Então, vemos que ela é um trabalho social e um trabalho educativo. A medida socioeducativa, ela implica, portanto, além da contenção e segurança da medida imposta pela Justiça, ela implica o desenvolvimento de um trabalho social e o desenvolvimento de um trabalho educativo junto a esse adolescente. E isso decorre do fato de esse adolescente ser uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Significa que ele tem os mesmos direitos que têm os adultos, que sejam aplicáveis à sua idade, e, além desses direitos, ele tem também direitos especiais que decorrem da sua condição de pessoa em desenvolvimento. Vamos ver aqui, então, que a medida socioeducativa, ela tem um componente de
apoio social, um componente de ação educativa e um inegável componente de contenção e segurança. O componente social e o componente educativo visam garantir ao adolescente condições que lhe permitam desenvolver-se como pessoa, como cidadão e como trabalhador. Ou seja, ele está ali para tornar-se uma pessoa melhor, um cidadão melhor e uma pessoa que vai inserir-se no mundo do trabalho, seja sob a forma de emprego ou por outra atividade de geração de renda. Então, nós temos, um trabalho educativo, temos um trabalho de apoio social, porque ele está sob a custódia do Estado, e o Estado tem que garantir-lhe condições mínimas de bem-estar e de dignidade. Ele está sob a custódia do Estado, e o Estado tem de garantir-lhe condições adequadas de bem-estar e de dignidade, em termos de saúde, em termos de alojamento, em termos de alimentação, em termos de condições de higiene, em termos de humanização das relações. Então, o Estado tem uma responsabilidade de assegurar a esse jovem condições e convívio social adequados quando ele está sob a sua custódia. Diante disso, nós vemos que, eu costumo dizer assim, a ação socioeducativa, que decorre da aplicação de uma medida socioeducativa, ela é como a luz. A luz pode ser interpretada como onda ou pode ser interpretada como partícula. Quando eu penso na ótica, eu penso na luz como onda. Quando eu penso na fotossíntese, eu penso no fóton, penso na luz como partícula. E existe um dualismo onda-partícula na interpretação do fenômeno chamado luz. Assim também, na medida socioeducativa, nós temos uma natureza dual. A medida socioeducativa, ela é uma resposta da sociedade com base na lei ao delito cometido por um adolescente e visa claramente a segurança cidadã. Por outro lado, ela é também uma medida que, considerada a condição do adolescente, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ela tem uma inegável dimensão social e uma inegável dimensão educativa. Eu costumo dizer o seguinte, quando falo da medida socioeducativa. Durante muitos anos, pessoas me fizeram sistematicamente uma cobrança. Você, como educador, com atuação e experiência nessa área, deveria escrever um livro com métodos e técnicas para implementação da ação socioeducativa. E eu sempre me esquivei dessa tarefa, porque eu considero, ao observar a realidade do adolescente autor de ato infracional, eu sempre percebi que nós estamos diante de um adolescente que, circunstancialmente, cometeu um ato ou vários atos infracionais. Ou seja, nós estamos diante de um adolescente que cometeu ato infracional. O adolescente é o substantivo. O infrator
é o adjetivo. O infrator é uma condição circunstancial. Então, o adolescente é o substantivo e o infrator é aí uma condição adjetiva. Então, eu não acho que nós estamos diante de um infrator que, por acaso, é um adolescente, mas estamos diante de um adolescente que, por determinadas circunstâncias, cometeu um ato infracional. E aí, nós temos, neste momento, de sermos muito claros para afirmar, né, na bela lição de Emílio Garcia Mendes, que é como um claro raio ordenador sobre todo esse mundo do ato infracional, o seu pensamento, nós temos que afirmar: o ato infracional não é uma categoria psicológica, não é uma categoria sociológica, não é uma categoria antropológica, não é uma categoria pedagógica. O ato infracional é uma categoria jurídica. O adolescente, para cometer um ato infracional, tem que violar um dispositivo da lei penal. Ele tem que cometer um ato que, se fosse cometido por adulto, seria crime ou contravenção. Então, os atos infracionais, o Estatuto não elenca os atos infracionais que podem ser cometidos pelo adolescente. Eles estão tipificados na lei penal. Portanto, quando o adolescente é apresentado à Justiça da Infância e da Juventude, isso ocorre não porque ele quebrou nenhum dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas porque ele entrou em conflito com a lei penal. Ele está respondendo, então, por ter quebrado a lei penal. Ele está respondendo pela quebra da lei penal. Então, nós vemos que o ato infracional pode ser definido, né, como a quebra da lei penal por pessoa de 12 a 18 anos. Bem, diante disso, vem o desafio. Devemos ou não devemos criar uma pedagogia específica para o adolescente autor de ato infracional? E eu respondo claramente: não. Não devemos criar uma pedagogia específica, porque se nós queremos incluí-lo e não excluí-lo, nós temos que partir do seguinte ponto: tudo que serve para trabalhar com adolescente serve para trabalhar com adolescente autor de ato infracional. A diferença é que, quando eu trabalho na escola, quando eu trabalho num programa de ações complementares à escola, quando eu trabalho com adolescente num programa de esporte, cultura, lazer, de educação profissional, fora do contexto da aplicação das medidas socioeducativas, eu não terei medidas impostas pela Justiça da Infância e da Juventude e não terei medidas de contenção e segurança. A única diferença que eu vejo é que, quando nós trabalhamos a educação do adolescente no contexto do cumprimento de uma medida socioeducativa, nós estamos atuando junto a esse adolescente em determinadas condições de contenção e segurança, principalmente no que se refere às medidas privativas ou restritivas da liberdade. Bem,
Diante disso, eu vejo que o funcionário que trabalhe no sistema, responsável pela implementação das medidas socioeducativas, deve ser um funcionário encarregado de fazer cumprir a lei. Por isso, Emílio Garcia Mendes costuma dizer o seguinte: educadores e juristas têm atrás de si uma longa tradição de queixas, reclamações, desavença, desentendimentos e ressentimentos mútuos, onde, provavelmente, segundo ele, ambas as partes tenham razão. E por que ele diz isso? Porque os educadores, frequentemente, psicólogos, pedagogos, sociólogos, assistentes sociais e outros profissionais desta área, frequentemente, eles não conhecem e não acatam suficientemente a dimensão jurídica do seu trabalho. Ele tem que ter uma clareza muito grande de que ele é um funcionário encarregado do cumprimento de uma determinação de natureza legal. E muitas vezes isso não é levado em conta. E nós vemos tentativas de educadores e trabalhadores sociais e profissionais de saúde tentarem absolver o adolescente, né, por razões psicológicas, médicas, sociológicas, econômicas ou de outra natureza, esquecendo que o ato infracional é uma categoria essencialmente jurídica. Por outro lado, vemos também que muitas vezes o advogado, o promotor da infância e da juventude e o juiz, o magistrado da infância e da juventude, se revelam também pouco conscientes da dimensão pedagógica do seu trabalho. Ou seja, todos os procedimentos da polícia militar, da polícia civil, do advogado, do promotor e do magistrado da infância e da juventude não são procedimentos pedagógicos em si mesmos. Considerados em si mesmos, não são procedimentos pedagógicos, mas são dotados de uma inegável dimensão pedagógica. Ou seja, são ações que têm uma repercussão construtiva ou destrutiva na formação do jovem que interage com o sistema de administração de justiça. Então, eu costumo dizer que ambos têm razão com as suas queixas, reclamações e ressentimentos mútuos, porque frequentemente entre nós, os profissionais do mundo jurídico não têm consciência da dimensão pedagógica do seu trabalho. E os profissionais do mundo do trabalho social e do trabalho educativo não têm uma consciência plena da natureza jurídica, da natureza legal da sua atuação. E este é um impasse e uma dificuldade que gera muitas distorções na aplicação da lei. Portanto, na medida socioeducativa, existe uma tensão entre as suas duas naturezas. A sua natureza de resposta formal da sociedade, ou seja, de resposta da sociedade com base na lei ao ato infracional cometido por adolescente, o que traz uma inegável dimensão de compromisso com a segurança cidadã, requerendo, portanto, medidas
firmes de contenção e de segurança, de um lado, e de outro, a natureza de socioeducativa, ou seja, o apoio social requerido e a dimensão educacional do trabalho. Essa dimensão educacional do trabalho não pode ser outra do que aquela que está formulada no artigo 2º da LDB, e que diz que a educação nacional tem como objetivo a formação integral do educando, a sua preparação para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O sistema deve estruturar-se para fazer isso, dentro de medidas severas de contenção e de segurança. Eu costumo dizer que o nosso sistema tem um único erro, e o seu erro é o seguinte: ele não priva o adolescente autor de ato infracional apenas da liberdade. Ele priva o adolescente autor de ato infracional do respeito, da dignidade, da individualidade, da integridade física, psicológica e moral. Portanto, quando nós estamos diante da revolta, nós não temos de pensar que aquela revolta que nós estamos assistindo nas rebeliões da FEBEM é uma ação proativa. Aquela ação é uma ação reativa a uma violência maior do sistema cometida contra esses adolescentes. E essa violência reativa é que é mostrada para a sociedade para justificar ideias como o aumento do rigor das penas e o abaixamento da idade penal. E é uma hipocrisia a mais da sociedade brasileira compactuar com iniciativas desse tipo. Eu costumo dizer uma palavra de Brecht: do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Nós estamos de olho no rio, precisamos estar mais atentos para o que ocorre nessas margens que o comprimem. Denominei este módulo Vigiar e Punir, um quadro de indigência pedagógica. E, de fato, não existe outra expressão para designar o que se passa nos porões, na entranha do sistema de atendimento ao adolescente autor de ato infracional no Brasil, do que a expressão indigência pedagógica. As poucas exceções que nós, às vezes, costumamos encontrar servem apenas para confirmar a regra geral. Bem, que fazer diante disso? Creio que o nosso primeiro esforço deve ser voltado para compreender o que se passa. E essa compreensão, para mim, vem da compreensão daquele que é a principal chave do sistema, aquele que é a força motriz, aquele que é, digamos assim, o ator principal do sistema de atendimento, que é o monitor. O monitor, ou agente educativo, ou agente socioeducativo, ou educador social, ou seja lá que nome tenha, o monitor
é uma pessoa que funde em si duas atribuições praticamente impossíveis de serem conciliadas, a não ser em pessoas excepcionais. Pessoas que não são encontráveis no cotidiano das nossas instituições. As funções de contenção e segurança e as funções de trabalho social e trabalho educativo. Esta é a grande chave para a compreensão do que se passa em nosso sistema. O monitor foi contratado basicamente para funções de contenção e segurança. Ele é uma pessoa com pouca escolaridade, é uma pessoa muitas vezes com capacidade de ter uma compleição físico-muscular, um certo desassombro para enfrentar situações de violência. Então, ele é uma pessoa selecionada para uma função de contenção e segurança. Ele é travestido de educador. Dele se exige também que ele seja capaz de realizar um trabalho social e que ele seja capaz de exercer uma influência construtiva sobre a vida do adolescente, ou seja, que ele seja um educador. E isso é muito contraditório e tem se mostrado impossível, e a experiência acumulada evidencia isso, tem se mostrado uma função impossível de ser realizada na prática. Então, nós temos nessa figura do monitor que agora as autoridades, os dirigentes, os técnicos, aquelas vozes autorizadas e respeitadas da sociedade civil, querem demonologizar essa figura do monitor, fazendo recair sobre seus ombros toda a responsabilidade pela perversidade do sistema. Ele é responsável, sim, mas é responsável pela implementação da perversidade. Existem outros, mais letrados, que são responsáveis pela concepção desse sistema perverso, pervertido, inviável, desse sistema que eu diria essencialmente patológico. O sistema de atendimento faz da figura do monitor a sua pedra fundamental. E esse homem, dele se exige duas coisas. Se exige que ele exerça uma função de contenção e segurança, sem que nunca lhe tenha sido ministrada uma capacitação adequada para isso. Ou seja, ele não é o detentor de técnicas de ação policial. Nunca, em lugar nenhum desse país, um monitor teve 10% do cuidado que qualquer polícia militar tem antes de colocar um homem uniformizado e armado na rua. Por outro lado, se exige dele também uma função educativa para a qual ele recebe um pequeno treinamento introdutório quando recebe, porque a regra não é receber, a regra é não receber. Ele recebe um pequeno treinamento introdutório e quase nenhum treinamento ou capacitação em serviço. E depois toda a sociedade, toda a imprensa e todas as autoridades
vão cobrar desse a quem se deu uma missão impossível o desempenho, né, de um trabalho adequado de contenção e segurança e de um adequado trabalho em termos de ação socioeducativa. Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira. Por isso, eu defendo que as funções de segurança externa, as funções de contenção e vigilância, sejam assumidas pelo Corpo de Segurança. E dentro do Corpo de Segurança, que é formado pelas polícias civil e militar, pela Polícia Militar, ou seja, um policiamento uniformizado e armado, capaz de assegurar que não haja fugas e capaz de assegurar também que não haja invasão das unidades socioeducativas por delinquentes do meio externo. E defendo ainda que esse policiamento ostensivo, uniformizado e armado, responsável pela segurança externa, interfira dentro da unidade, quando as ocorrências ali verificadas transcenderem o marco do disciplinar e partirem para se tornarem uma questão de segurança pública. Uma questão de segurança, porque os profissionais do trabalho socioeducativo não estão nem habilitados e nem capacitados para exercer a função de segurança. E ela deve ser exercida, então, pelo policiamento responsável pela segurança externa, mediante solicitação escrita e fundamentada por quem estiver, naquele momento, responsável pela unidade. Falo aqui do caso da medida socioeducativa de internação, que, sem eufemismos, é a privação de liberdade. Então, nós estamos diante, não é, de uma tentativa de debater e refletir sobre essas questões de uma maneira franca, de uma maneira honesta, de uma maneira leal. Então, temos que romper com essa tara do nosso sistema, com esse atavismo de ter como base do sistema uma pessoa que não é nem um policial e nem um educador. Portanto, duas vezes incapaz de exercer as funções de contenção e segurança e incapaz de realizar um trabalho educativo sério. Nesse ponto, eu vejo que o sistema, na sua hipocrisia, ele faz algumas divisões perversas de trabalho, que nós temos que falar delas aqui neste momento para que elas não continuem a se repetir. A primeira divisão é aquela divisão existente entre a chamada sede, onde fica o presidente do órgão, as suas diretorias, as suas assessorias jurídicas, de comunicação, os quadros técnicos, os quadros administrativos, a chamada sede, a cabeça do sistema. A sede, ela tem uma relação com as unidades de atendimento, onde existe um pacto não escrito, que é o seguinte: a unidade boa é aquela que não dá problema. E o que é problema? É motim, rebelião, fuga, quebra-quebra, depredação. Esses são os problemas. Feridos, mortos. Então, essa é a regra.
a unidade não deve dar problema. A unidade boa é aquela que não dá problema. Então, o dirigente da unidade, ele sabe que ele não deve ficar levando problemas para cima. Ele deve segurar a barra dentro da unidade. Agora, como o sistema, a cabeça do sistema, lhe dá normalmente a missão, mas não lhe dá adequadamente os meios para cumprir essa missão, que temos então? Temos um dirigente que aceita o inaceitável e aceita dirigir uma unidade de atendimento sem as condições adequadas, em termos de estrutura física, de apoio ao trabalho educativo, em termos de recursos para a qualificação do pessoal, em termos de condição de seleção, né, e aprimoramento desses quadros, em termos de equipamentos para realizar um trabalho educativo e social de qualidade. Então, ele aceita esse conjunto de não condições de trabalho, mas ele tem que cumprir, para se manter no cargo, o compromisso de não gerar problemas que coloquem a instituição no jornal e nem de ficar atormentando os quadros superiores, a burocracia do sistema. E dentro da unidade, este pacto se repete entre a direção e o corpo técnico e os chamados monitores, os encarregados da disciplina dentro da unidade. Que vemos então? Vemos o gabinete do diretor, o corredor com as salinhas do técnico, assistente social, pedagogo, psicólogo, psiquiatra, etc. Vemos o corredor com as salas do corpo técnico, vemos o local onde fica o gabinete do diretor e vemos depois os locais onde ficam os jovens privados de liberdade. Os jovens, né, que ficam nos pátios, nos dormitórios, nos refeitórios, nos banheiros, nas oficinas, nas salas de aula, nos cantos de pátio, e aí eles estão sob a responsabilidade dos monitores. Nesses espaços, os jovens estão sob a responsabilidade dos monitores. E esses monitores têm o mesmo pacto. Eles não devem ficar levando problema para a diretoria. Eles não devem ficar levando problema para o corpo técnico. Eles devem segurar a barra. E, assim como não se pergunta ao diretor como ele vai fazer para fazer funcionar bem a unidade sem condições adequadas de estrutura, funcionamento e recursos, assim também não se pergunta ao monitor como ele vai segurar a barra sem capacitação, sem contar com segurança externa permanente, sem contar com, na sua pessoa, com os recursos, métodos técnicos e metodológicos adequados. Então, como ele vai segurar a barra? Ele vai segurar na base da chantagem, na base da manipulação e na base da violência, na base da porrada. Então, esse é o quadro que nós temos. Então, eu acho muito hipócrita fazer a crucifixão dos monitores, embora eu reconheça que essas pessoas foram selecionadas de forma inadequada. Elas nunca deveriam ter sido selecionadas. Por que selecionadas de forma inadequada? Porque foram selecionadas para uma função inadequada.
elas não foram capacitadas de forma adequada. E quando elas são capacitadas, existe aí dois tipos. Existem aqueles que têm um propósito até sincero de pôr em prática os conteúdos dos treinamentos. Mas existe já boa parte desses quadros tão tremendamente corrompidos pelo exercício dessa função inviável de contenção e segurança, junto com o trabalho socioeducativo. Esses homens já estão tão afetados, já estão tão envolvidos com atos de violência, de covardia, de crueldade, que eu, sinceramente, não acredito na sua recuperação para um novo sistema de atendimento. Acredito que o Estado tem alguma responsabilidade nisso tudo e deveria, talvez, dar outra destinação a esses quadros de pessoal que não a do trabalho direto com o adolescente. E deveria começar um novo trabalho. Esse sistema, ou ele tem um novo começo, com novos quadros de pessoal, novos quadros técnicos, novas metodologias, novas concepções, novo modelo de gestão e novo compromisso com a legalidade, ou nós estaremos gerando os netos, os filhos da FEBEM e os netos do SAM. Ou seja, nós estaremos reproduzindo o velho sistema. Então, creio que nós precisamos de profissionais que atuem dentro de dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da incompletude institucional. Dentro da unidade deverão atuar profissionais de várias políticas públicas. Educação com profissional da educação, esporte com profissional do esporte, cultura com profissionais da área de cultura, saúde com profissionais da área de saúde, de modo a que as pessoas que estejam ali dentro não estejam referidas a uma única autoridade, mas a sua vida profissional e a sua carreira dependam de autoridades que estão fora do sistema, para assim essas pessoas não serem chantageadas e não caírem naquilo que é a regra, a grande lei, a grande omertá do sistema, que é a regra do silêncio e da omissão. Todas as vezes que ocorre violência, depredação, fuga, motim, com morte ou feridos, cria-se a versão oficial e, corporativamente, todos os funcionários devem aderir àquela versão, porque aquele que não o faz, ele está cuspindo no próprio prato, ele está traindo seus companheiros, ele se torna a ovelha negra e, no momento seguinte, ele vai sofrer a repressão dos seus colegas e vai ter inviabilizada a sua presença dentro daquele órgão. Essa é a verdade do nosso sistema de atendimento e temos que romper com isso, rompendo com a instituição total. A instituição onde a vida de todos os internos, todos os aspectos da vida de todos os internos e todos os aspectos da vida de todos os funcionários estejam referidos a uma única autoridade. Os funcionários que atuam dentro do sistema, eles têm que estar referidos a várias autoridades. E é este princípio que eu chamo de princípio da incompletude institucional. E temos aí um outro princípio, de Emílio Garcia Mendes, que é o princípio da incompletude funcional. Nenhum desses funcionários de outros órgãos deveriam ficar por tempo indeterminado dentro do sistema de atendimento. Ele deveria ter uma passagem por ali, por um tempo determinado, recebendo antes um treinamento adequado, recebendo em serviço um treinamento adequado,
permanentemente avaliado e, depois, deveria sair do sistema cumprido um certo período, mesmo que o seu desempenho fosse bom. Para quê? Para que ele não crie vínculos corporativos com a máquina do sistema. Então, esses dois princípios, o princípio da incompletude institucional, várias instituições agindo dentro do sistema, e o princípio da incompletude funcional, ou seja, funcionários de outros órgãos passando por tempo, com tempo determinado dentro do sistema de atendimento. Sem isso, nós não teremos uma estrutura e um funcionamento adequado. Existe uma mistificação no Brasil de que o problema é descentralizar e fazer unidades pequenas. É bom termos unidades pequenas. É bom também descentralizarmos o sistema. Mas é mentira. Essas pequenas verdades se tornam uma grande mentira se elas, tanto nas condições materiais para o seu funcionamento, como piorou também nos níveis de violência e degradação da população juvenil que cai nas garras desse sistema. Por isso eu costumo lembrar das palavras de Viviane Sena, num artigo recente que ela escreveu sobre esse tema, denominado Decifra-me ou te devoro. Se você pegar o inferno e descentralizar o inferno e organizar o inferno em pequenas unidades, o sofrimento das pessoas que ali estão vai melhorar? Eu creio que não, porque a natureza infernal permanece. E é com essa natureza do nosso sistema de atendimento que nós temos que romper por uma nova concepção de trabalho socioeducativo. Uma concepção que reflita os princípios e valores que estão na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Conferência de Jomtien, na Tailândia, realizada em 1990, ela nos traz um conceito novo e muito interessante para nós ordenarmos a reflexão sobre o trabalho educativo, que é a noção de necessidades básicas de aprendizagem. As necessidades básicas de aprendizagem referem-se aos conteúdos da educação, os conhecimentos, os valores, as habilidades e as atitudes, e também aos instrumentos da educação. E os instrumentos da educação são a expressão oral, a leitura, a escrita, o cálculo e a resolução de problemas. Eu diria que nós devemos, junto ao adolescente autor de ato infracional, não ficar inventando moda. Nós temos que passar-lhes conhecimentos, valores, atitudes e habilidades. Temos que fazer isso, dando-lhes os instrumentos para a expressão oral, para a leitura, a escrita, o cálculo e a resolução de problemas diante de situações concretas. Então, esta deveria ser a base quando nós pensamos na formação
no trabalho social e educativo a ser oferecido ao adolescente ao qual foi imposta uma medida socioeducativa. E falo aqui particularmente da medida privativa de liberdade. Bem, este é um ponto. O ponto seguinte se refere ao relatório Jacques Delors. Jacques Delors nos fala dos 4 pilares da educação. Aprender a ser, competência pessoal. Aprender a conviver, competência social. Aprender a fazer, competência produtiva. E aprender a conhecer, competência cognitiva. Se tomamos a definição de necessidades básicas de aprendizagem, cruzamos com os 4 pilares da educação do relatório Jacques Delors, nós vemos que os adolescentes em conflito com a lei precisam exatamente do mesmo que precisam todos os adolescentes. A diferença é que eles estão num contexto marcado por medidas de contenção e de segurança. Mas a natureza do trabalho educativo, eu volto a frisar, é a mesma natureza do trabalho educativo que deve ser dirigido a outros adolescentes em outros contextos, como o da educação familiar e o da educação escolar e o da educação comunitária. Bem, diante disto, eu queria dizer que um trabalho educativo tem que ter uma proposta de homem, uma proposta de pessoa. E essa proposta, para mim, deve ser uma visão do adolescente, como fonte de iniciativa, ou seja, de ação, fonte de liberdade, ou seja, fonte de opção, e fonte de compromisso, ou seja, fonte de responsabilidade pelos seus atos, inclusive os atos cometidos quando ele transgrediu a lei penal. Bem, essa concepção de adolescente nos leva a fazer uma reflexão sobre esta fase da vida. O adolescente, segundo Cláudia Jacinto, o adolescente é uma pessoa que está em seu segundo nascimento. Nós nascemos 2 vezes. A primeira vez, quando saímos de dentro de nossas mães. Nosso segundo nascimento se dá quando nós chegamos à adolescência. Quando nós saímos de nossas mães, quando nós nascemos, nós estamos nascendo para a família e para a humanidade. Na adolescência, época da segunda ruptura do cordão umbilical, nós estamos nascendo para nós mesmos e nascendo para a sociedade. Por isso, a grande função do adolescente, a grande responsabilidade do adolescente, a grande tarefa da adolescência é a construção da sua identidade e do seu projeto de vida. Para isso, esse jovem vai passar por 2 trajetórias. Uma trajetória biográfica, que é onde ele morou, onde ele estudou, onde ele trabalhou, onde ele estagiou, onde ele frequentou, ou seja, uma trajetória biográfica do adolescente. E a outra, uma trajetória relacional.
Essa trajetória relacional refere-se ao conjunto de suas relações na família, na comunidade, a relação tão importante com seus pares, as relações escolares e até, no nosso caso, as relações com o sistema, com os agentes, os operadores do sistema de administração da justiça juvenil. Então, nós vemos o adolescente, e eu gosto muito dessa definição, que eu li certa vez num texto do padre Paul Eugênio Chabourneau, que é a visão do adolescente como um ser que se procura e se experimenta. Um ser de procura, um ser de experimentação, buscando nessa procura, nessa experimentação, construir a sua identidade e o seu projeto de vida. Quando penso assim, eu vejo que esse é, digamos, o ideal de homem com que trabalhamos. Ele é a base, essas ideias, digamos, são o pedestal, são o suporte da nossa concepção de homem. Uma concepção de homem no trabalho com o adolescente, que é o jovem autônomo, solidário e competente. A adolescência, ela pode ser vista como uma grande transição da heteronomia da infância para a autonomia plena da idade adulta. Então, essa construção da autonomia, construindo identidade e projeto. Esta é a grande tarefa da adolescência. Solidário. Esse adolescente deve se envolver, deve ser visto por nós, né, se envolvendo com a solução de problemas reais na escola, na comunidade, na vida social mais ampla. Ou seja, nós temos que aprender a ver esse adolescente como solução e não apenas como problema. E competente. E aqui eu não preciso mais fazer grandes explicações, porque a competência a que eu me refiro são aquelas 4 competências que eu há pouco mencionei do relatório Jacques Delors. A competência pessoal, aprender a ser, a competência social, aprender a conviver, a competência cognitiva, aprender a conhecer, e a competência produtiva, aprender a fazer. Essas 4 competências. Então, pensemos aí num jovem autônomo, porque é capaz de autodeterminar-se. Solidário, porque é capaz de envolver-se de maneira solidária na resolução de problemas, na escola, na sua comunidade e na vida social mais ampla. E competente, porque ele detém essas 4 competências básicas. Então, isso nos dá a medida do jovem que queremos. Mas nós sabemos, não é, que quando a gente vai fazer uma proposta pedagógica, nós temos que responder a 2 e não apenas a uma pergunta. Primeiro, que tipo de homem queremos formar? E a segunda pergunta, que tipo de sociedade para cuja construção nós queremos contribuir com a formação desse homem? E aí eu vejo como nosso ideal de sociedade aqueles itens que configuram o paradigma do desenvolvimento humano do PNUD. Vejo como ideal de sociedade uma sociedade que seja capaz de promover uma vida digna para todos, ou seja, uma sociedade que se baseie na noção de desenvolvimento humano definida pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Primeiro, o universalismo do direito à vida. Segundo,
a noção de que nenhuma vida vale mais do que a outra. Terceiro, a compreensão de que todo ser humano tem um potencial e tem o direito de desenvolver esse potencial. Quarto, o entendimento de que para desenvolver o seu potencial, as pessoas precisam de oportunidades em termos de educação, de saúde, de esporte, cultura, profissionalização e lazer. Quinto, que aquilo que uma pessoa se torna ao longo da sua vida depende de duas coisas: as oportunidades que ela teve e as escolhas que ela fez. Todos nós, aquilo que somos hoje, é fruto de oportunidades que tivemos e de escolhas que fizemos ao longo da nossa vida. O sexto ponto é que, para fazer escolhas adequadas, as novas gerações devem ser formadas em termos de valores, para serem capazes de enfrentar, resolver problemas com base em valores e se autodeterminar. Sétimo, de que cada geração deve legar para a geração seguinte um meio ambiente igual ou melhor do que aquele recebido da geração anterior. E aí nós temos a noção, né, de desenvolvimento sustentável. O oitavo ponto é que as pessoas e grupos devem ser dotados de poder, devem ser empoderados para dizer a sua palavra, pensar o seu pensamento, agir, né, a sua ação segundo essa palavra, segundo esse pensamento. O nono ponto é que o caminho para isso é o exercício do direito de ter direitos, é o exercício da cidadania. E eu diria, como 10º ponto, a necessidade de descentralização, de participação e a necessidade de fazer funcionar o Estado democrático de direito para todos. Então, estamos partindo aí de uma concepção de homem, de uma concepção de sociedade. E isso é válido para o conjunto da educação dos adolescentes brasileiros. E por isso também todos esses princípios, ideais, ideias, valores, são válidos também para a educação do adolescente em conflito com a lei em razão do cometimento de ato infracional. Então, essa é a concepção pedagógica que nós defendemos. E aí nós defendemos um conjunto de conteúdos que estão neste livro, A Presença da Pedagogia. Eu já escrevi um livro denominado A Pedagogia da Presença. E esse outro se chama A Presença da Pedagogia. E por que a presença da pedagogia? Porque a pedagogia tem sido a grande ausente no atendimento ao adolescente autor de ato infracional no Brasil. Nós temos oscilado, temos um atendimento pendular, que oscila entre o assistencialismo e o correcional repressivo. E, normalmente,
em muitos lugares, ele é um misto de assistencialismo e de modelo correcional repressivo. E é com essas duas culturas, da hipocrisia e a da perversidade, que nós temos que romper. Por isso, o conteúdo deste livro. Né? A primeira, uma ciência árdua e sutil, ou seja, o trabalho com adolescente autor de ato infracional é uma prática exigente, exigente em termos éticos, exigente em termos técnicos, exigente em termos de compromisso cidadão. Segundo, a pedagogia da presença, como condição para o desenvolvimento da identidade, que, por sua vez, é base para o desenvolvimento da autoestima, do autoconceito, da autoconfiança, da visão destemida do futuro, do querer ser, do sonho, da aspiração, da vocação, do projeto de vida, do sentido da vida, da autodeterminação, da resiliência, da autorrealização e da plenitude humana. Se essa escada de desenvolvimento pessoal e social do jovem, ela serve para todos os adolescentes, desse todos não estão excluídos aqueles em conflito com a lei. Por isso, esse livro, A Presença da Pedagogia, ele serve para trabalhar com os infratores mais graves, privados de liberdade, mas serve para trabalhar também com aqueles que estão em meio aberto. Serve para trabalhar também com adolescentes não infratores, porque este é um livro, o que está escrito nas páginas do livro é para o trabalho com o adolescente e não com o adolescente infrator. Mas nós enfatizamos também o valor da educação básica e profissional, porque nós sabemos que sem isso qualquer atendimento será uma autotapeação, uma mentira, quando não um ato explícito de má-fé. Portanto, temos que reforçar a nossa crença básica na educação, no ensino fundamental, no ensino médio e na educação profissional para os nossos adolescentes privados de liberdade ou em outras modalidades de ação socioeducativa. A relação de ajuda. A relação de ajuda é uma ferramenta e ela nos é mostrada aqui no modelo de relação de ajuda de Robert Carcuff, que é um modelo que vem sendo difundido no Brasil já há mais de uma década e com resultados muito interessantes para aqueles que realmente o praticam com a seriedade e a competência devida. Uma outra dimensão que eu trato neste livro é a dimensão do ensino religioso na ação educativa. E aí nós nos baseamos na Constituição e na LDB, preocupados com o que vem ocorrendo, quando unidades de atendimento a adolescentes infratores, diante da indigência pedagógica do seu corpo técnico, do seu corpo operativo e dos seus dirigentes, vem entregando os educandos à manipulação de grupos religiosos. Então, nessa matéria, nós temos que ser rigorosamente legalistas e seguirmos o que está na Constituição, na LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Defendo também um forte componente de educação artística, a educação para a vida pela arte. O desenvolvimento do senso estético deve ser um componente fundamental
de todo projeto de ação socioeducativa. Trabalhamos também as relações entre pedagogia e resiliência, para que o jovem possa enfrentar as adversidades sem se deixar destruir por elas e até mesmo aproveitar as adversidades para crescer. Como desenvolvimento social do jovem, como base da sua preparação para a cidadania, nós vamos tratar no livro A Presença da Pedagogia do protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil como uma forma superior de educação para a cidadania, baseada na atuação prática do jovem, na resolução de problemas reais, na escola, na comunidade e na vida social mais ampla, atuando como fonte de iniciativa, de liberdade e de compromisso. Um grande aspecto tremendamente importante que vocês vão encontrar no livro A Presença da Pedagogia é a valorização do trabalho com a família. Se em todas as ações educativas voltadas para o adolescente, o trabalho com a família é fundamental, sim, diante da violência, diante do quebra-quebra, diante da fuga, diante da tomada de reféns. Ou seja, a firmeza do educador no seu compromisso com os direitos fundamentais do adolescente privado de liberdade, no seu compromisso com a segurança cidadã e no seu compromisso com os direitos humanos. Primeira coisa, o que é a pedagogia da presença? Pedagogia é a teoria, segundo Paulo Freire, que implica os fins e os meios da ação educativa. Ou seja, ela trata dos objetivos, que no nosso caso é o jovem autônomo, solidário e competente, e dos meios para construir este jovem, que é o conjunto de métodos e técnicas de ação socioeducativa que eu elenquei no módulo anterior. Agora, eu quero falar sobre um módulo, particularmente, que para mim é a essência, é a coluna vertebral de todos esses, que é a pedagogia da presença. Presença. O que vem a ser presença? A presença implica estar perto, mas não se resume apenas em estar perto. A presença requer mais. Além da contiguidade, a presença requer também abertura. O que é abertura? Abertura é você estar aberto para aquilo que eu chamo deixar a sua experiência ser penetrada pela experiência do outro e ter a disposição sadia, veja bem o adjetivo, disposição sadia de penetrar a experiência do outro. Ou seja, penetrar com um compromisso com o seu crescimento, com um compromisso de ajuda, com um compromisso de solidariedade, e não com a curiosidade mórbida de saber detalhes sobre a vida do outro. Então, a presença, além da contiguidade, além de estar perto, ela exige também abertura. E além da abertura, ela exige reciprocidade. Reciprocidade é aquela troca de pequenos nadas.
minha esposa, Maria José, certa vez, explicando para uma pessoa simples o que era a reciprocidade, disse que era uma troca de pequenos nadas. Um comércio singelo, onde se troca um sorriso, um olhar, um cumprimento, uma palavra, um gesto, um conselho, um toque, um abraço, ou seja, uma troca, né, um troca-troca de pequenos nadas, mas que são pequenos nadas que são tudo no relacionamento humano. E eles podem mudar a qualidade do relacionamento numa família, numa sala de aula, num hospital, num ambiente de trabalho ou dentro de uma unidade para jovens privados de liberdade. Então, nós temos que ter abertura, reciprocidade e compromisso. Sentir-se responsável pelo outro, sentir compromisso pelo bem do outro, assumir uma atitude de não indiferença, de valorização positiva das outras pessoas, aquelas com quem nos relacionamos no dia a dia, primeiramente. Então, essa é a dimensão da reciprocidade. Muitas vezes, num hospital, você vê duas pessoas chegarem para atender o paciente e ela tem uma atitude que você sente que o paciente melhora com a interação com aquela pessoa. E outra chega, às vezes, até mais competente tecnicamente. Não erra a veia, mas é uma pessoa que, pela sua frieza, pelo seu distanciamento, ela não consegue estabelecer aquela relação de reciprocidade. Você sente que ela não tem um compromisso com o bem-estar daquela pessoa que está ali. Ela está realizando os gestos mecânicos da sua função dentro de um hospital. E isso é assim na família, é assim na sala de aula, é assim também no ambiente de trabalho. E tem sido assim sistematicamente no ambiente onde se implementa as ações socioeducativas. Sem uma presença significativa, sem uma relação de qualidade na nossa vida, nós somos incapazes de construir a nossa identidade, porque falta o espelhamento existencial, de nós nos sentirmos compreendidos e aceitos por alguém. E cada ser humano, ele precisa ser compreendido e aceito para ele ter condições de compreender-se e aceitar-se, e assim ter condições de compreender e aceitar os demais seres humanos. A presença está na raiz da identidade. E a identidade, eu compreender-me e aceitar-me, é a condição para que eu tenha autoestima, para que eu goste de mim mesmo. E a condição para que eu tenha autoconceito é a autoestima. Porque se eu gostar de mim mesmo, eu vou ter uma ideia boa a meu respeito. Por sua vez, o autoconceito é a base sobre a qual repousa a autoconfiança, ou seja, eu ser capaz de apoiar-me nas minhas próprias forças e saber que posso contar com elas em momentos de dificuldade. E se eu não tenho autoconfiança, eu não serei capaz de olhar o futuro sem medo, ou seja, de ter uma visão destemida do futuro. E a visão destemida do futuro é a condição para nascer dentro do jovem uma visão desejante do futuro. Nascer um querer ser, nascer uma aspiração,
nascer uma vocação no jovem, um sonho. Agora, o sonho, a aspiração, a vocação, o querer ser, ele não é projeto de vida. O projeto de vida vem depois, quando a pessoa sabe quanto tempo será necessário para realizar aquele sonho. Quais são as condições que têm que ser supridas em cada etapa da realização desse sonho? Qual o preço a pagar por esse sonho? Quais as renúncias a fazer? Quais as atividades a realizar? O que elas implicam, né, de sacrifício, de empenho, de custo para a minha vida? Isso é um projeto de vida. Quando o jovem tem um projeto de vida, nasce na sua pessoa o sentido da vida. O sentido da vida, que é aquela linhazinha pontilhada entre o ser e o querer ser desse jovem. A linhazinha pontilhada designa sempre o caminho ainda não percorrido, mas que deverá ser percorrido, que deverá ser preenchido. Então, esse liame, essa linha entre o ser e o querer ser, ela dá o rumo, ela dá o norte, ela dá o sentido da vida. Depois temos a autodeterminação. Quando o jovem tem um projeto de vida e tem uma dimensão clara do sentido da sua vida, nasce nesse jovem a autodeterminação. Você não seguir na vida como um cachorro morto na correnteza, levado pela vontade dos outros, mas você determinar o seu próprio caminho na vida. Depois da autodeterminação, nós temos a resiliência. A resiliência não é uma qualidade excepcional de certas pessoas. Ela é uma qualidade resultante da correta articulação e do desenvolvimento suficiente de várias qualidades comuns. E eu digo que, nessa sequência, a resiliência ela vem depois da autodeterminação, depois do projeto de vida, depois da vida, do sentido da vida, ela vem como uma resultante de tudo isso. E a resiliência, traduzida aqui, como a capacidade da pessoa de resistir às adversidades, de não se deixar destruir pelas adversidades e, ao contrário, utilizar as adversidades para o seu crescimento. Então, aí nós temos a resiliência. E quando nós temos tudo isso, aí surge essa coisa maravilhosa, que é a autorrealização do ser humano. E o que é autorrealização? Muitas vezes, as pessoas pensam que a autorrealização é chegar lá. E eu digo que não. A autorrealização, nós podemos nos autorrealizar todos os dias, mesmo que nós não cheguemos lá, naquele grande objetivo que nós traçamos para a nossa vida. Como nós podemos nos realizar todos os dias? Passo a passo. A cada passo eu posso autorrealizar-me. Mas qual é a condição para cada passo da minha vida eu me autorrealizar? A condição é estar no caminho certo e, nesse caminho certo, não estar andando para trás, não estar parado, mas estar andando para frente. Quando eu estou no caminho certo, não estou parado e estou andando para frente, eu estou me autorrealizando. Agora, e quando o encontro? E o chegar lá? E aqueles grandes momentos em que o nosso ser se encontra e se abraça com o nosso querer ser. Você ama uma pessoa e um dia você entra com ela numa igreja para casar. Aquele momento é um momento de plenitude humana. Você sonhou anos e anos em formar
numa determinada profissão e, de repente, eles chamam o seu nome e você levanta do seu lugar e vai à mesa para receber o diploma, para colar o grau. Aquele momento é um momento de plenitude humana. O mais lindo momento de plenitude humana, eu gosto de ver é nas Olimpíadas. Quando o jovem sobe no pódio, é uma cerimônia que não dura mais do que 2 minutos, se tanto. E sobe as bandeiras dos países dos vencedores. Tocam algumas notas do hino nacional. E aqueles jovens recebem um buquê de flores e uma medalha de ouro no pescoço. De ouro, de prata, de bronze. E naquele momento as câmeras focalizam aquele jovem. E a gente vê os olhos, a gente vê a garganta, a gente vê em todo o seu ser aquele movimento de plenitude. E naquela hora eu fico pensando, para a maioria dos jovens que passam ali, é um momento que não vai se repetir mais. Porque na outra Olimpíada, outros jovens já estarão naquele pódio. Mas eu me pergunto, quantos namoros, quantas brincadeiras, quanto descanso, quantas atividades gostosas não foi preciso renunciar para estar ali naquele momento? Quanto esforço, quanta determinação se exigiu daquele jovem para que ele estivesse ali naquele grande momento de plenitude humana, do encontro do seu ser com o querer ser. Mas eu queria ressaltar que na raiz de tudo isso está a presença. Por isso eu digo assim, todos os conteúdos da presença da pedagogia são importantes, mas o mais importante de todos, a meu ver, é a pedagogia da presença. Porque se o jovem não for capaz de ser compreendido e aceito por alguém, ele não vai ser capaz de compreender-se e aceitar-se. E, portanto, ele não será capaz de compreender e aceitar os demais. E aí estará inviabilizada qualquer chance séria de uma verdadeira ação educativa.